E um dia após o maior ataque ao transporte público do Rio de Janeiro, a polícia capturou o operador financeiro da milícia do criminoso conhecido como Tandera, um dos homens mais procurados do Brasil. Nós vamos agora ao vivo até a capital fluminense falar com a repórter Michele Maia, que traz todos os detalhes pra gente. Não é isso, Michele? Bom dia para você. Exatamente, César. Bom dia para você e para todos. O André Felipe Mendes estava sendo monitorado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público e foi localizado em Ramos, na Zona Norte. Ele é apontado como operador financeiro da milícia, chefiada pelo primo dele, Danilo Dias Lima, o Tandera. Após os ataques de segunda-feira, a situação hoje está mais tranquila. O sistema de BRT funciona normalmente, assim como o comércio. Um motorista que estava em um dos ônibus atacados segue internado e o quadro de saúde dele é grave, mas estável. Ao todo, 35 ônibus foram incendiados. E no meio dessa situação delicada que o Brasil inteiro está acompanhando aqui no Rio, houve uma determinação judicial para transferir de uma penitenciária federal de volta para o Rio dois dos maiores traficantes e líderes de facções aqui do estado. São eles, Luiz Cláudio Machado, o Marreta, que cumpre pena na cadeia de Bangu 1, na Zona Oeste, e o Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, que deve voltar nos próximos dias ao Rio de Janeiro. E como nós falamos, ontem o dia foi bem tenso aqui na cidade e um toque de recolher foi ordenado na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, onde morreu o miliciano Faustão. Vamos ver. Zona Oeste, policiais militares do BOPE procuravam por criminosos envolvidos nos ataques aos 35 ônibus. PMs ficaram nos acessos às comunidades e nas estações de BRT. O clima ainda era de apreensão, ruas desertas, lojas fechadas, poucos carros circulando. Houve toque de recolher. 90% dos comerciantes da região fecharam as portas. Alguns empresários liberaram os funcionários mais cedo, com medo de novos ataques. Apesar da ameaça, o sistema de BRT funcionou normalmente. Muitos passageiros optaram por não sair de casa. Os ônibus circularam quase vazios. Pelo menos 7 mil pacientes da rede municipal de saúde ficaram sem atendimento na região onde houve o conflito. As escolas estaduais funcionaram normalmente, mas, segundo a Secretaria de Educação, devido à baixa adesão dos alunos, as aulas foram suspensas. Houve reforço no policiamento no entorno do cemitério Jardim da Saudade, onde o corpo do miliciano Matheus Rezende, o Faustão, foi sepultado. A avó dele e mãe de Zinho, chefe da milícia que domina a zona oeste do Rio, passou mal e teve de ser hospitalizada. A polícia investiga agora porque uma arma apreendida com Faustão estava registrada como sendo a arma de trabalho de um policial do batalhão de choque. A corregedoria está apurando o caso. O militar segue preso administrativamente no batalhão até que os fatos sejam apurados. O Rio de Janeiro sofreu o maior ataque ao transporte público da história da cidade. A destruição deixou 2,5 milhões de passageiros sem transporte. 8 pessoas foram presas. Ele é um desafio à autoridade do Estado, um desafio ao Estado Democrático de Direito. Sitiar pessoas não é aceitável o que aconteceu no Rio de Janeiro. O presidente Lula informou que já estuda o uso das estruturas dos ministérios, da Justiça e da Defesa para ajudar a combater o crime organizado no Rio de Janeiro.